Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Angular. Então nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que podemos, reaproveitar partes, de um formulário reativo, e nisso, reaproveitar em várias partes das nossas páginas, né? Então aqui eu tenho um formulário, que caracteriza aqui alguns dados pessoais, e alguns dados ali que é um perfil, vamos dizer assim, profissional, então a gente tem aqui, por exemplo, nome, sexo, cidade, estado e CEP aqui, como se fosse uma característica de uma pessoa, né? Então a gente poderia, por exemplo, chamar um formulário aqui de pessoa, e nós temos aqui esses três campos aqui, que é o perfil, a ocupação e o salário, como se fosse um perfil ali de um funcionário, né? Então, se a gente vier aqui, ó, até já criei dois componentes, um formulário filho e um formulário pai, né? Então, se a gente for ver aqui no formulário pai, esse formulário está todo criado aqui dentro do formulário de pai, né? Então, por exemplo, vou passar rapidinho aqui, ó, vou preencher os campos, né? Então, vou salvar aqui. Então, se eu vir no meu console, tá aqui os dados, né? Que eu digitei, né? Perfeito. Então, o que eu quero fazer, né? Eu quero pegar esses dados aqui pessoais, né? Que é nome, sexo, cidade, estado e CEP, né? E transferir esses dados, né, para esse formulário filho aqui, né? Então, o que eu vou fazer primeiramente, né? Então, aqui no formulário filho, eu só coloquei a injeção de dependência aqui do Form Builder, né? E criei um formulário chamado de Form, né? Então, aqui no meu formulário pai, o que eu quero fazer? Ó? Vou pegar, por exemplo, ó, o CEP, o estado, e aqui o nome, né? Eu vou recortar daqui, então assim que eu recortar, ó, nota que ele sumiu daqui, né? Então eu quero vir e vou criar aqui, por exemplo, ó, um form, né? Opa, um form, e eu vou colocar esse form, né? O que eu recortei aqui dentro, né? Que é o nome, o sexo, né? A cidade, o estado e o CEP, né? Então notem que eu removi daqui, né? Então aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui o meu form group, né? Form group, group. E aqui eu vou passar qual que é o meu form group, né? Então eu vou passar aqui o form, né? Então, nesse momento ainda o meu form ainda não existe, né? Então eu posso vir aqui, ó, vou até chamar aqui por exemplo, get form. E dentro desse get form aqui, né, eu vou criar o meu this.form, recebe o meu this.injeção do form builder.group, né? E aqui dentro eu vou criar o meu formulário, né? Então, como eu já tenho aqui no formulário pai, ó, vou pegar daqui, né? Que são esses 5 campos aqui, e vou colocar aqui, né? Maravilha. Então, se a gente for notar, a gente tem aqui os formulários, né, do nome até o CEP, né? E a gente colocou aqui também, né? Só que aqui ainda no formulário pai, ó, se a gente vier aqui, ó, como é que a gente reutiliza ele, né? Formulário filho, né? Dentro do formulário pai. Basta a gente vir aqui no início, né? Ó. Se a gente for ver no formulário filho, a gente tem até um título aqui, ó, pessoa, né? Então, e eu vou colocar aqui agora dentro do formulário pai, ó, o nosso app traço formulário traço filho, né? Então, notem que já veio o título, o nome, sexo, cidade, estado e CEP, né? Então, vou fazer o mesmo que eu tinha feito no início do vídeo, né? Ver se está tudo funcionando ainda, ó. Encher todos os campos e vou dar um salvar aqui, ó. Então, se a gente for ver, ó, a gente tem erro. Por que a gente tem erro? Porque a gente não referenciou ainda
o nosso formulário, né? Então, o nosso formulário ele não tem o nome, não tem o CEP, não tem o estado, né, daquela pessoa, né? Então, como é que a gente faz dentro do formulário do pai, ele ter acesso, né, aos componentes aqui do formulário do filho? Primeiramente, a gente vai dar aqui um return no this.form, né? Dessa forma aqui. E aqui dentro do formulário do pai, ó, eu vou ter que criar aqui, por exemplo, person, né? Vai ser a pessoa. E aqui, ó, como eu já tenho aqui, ó, o meu view child aqui, ó, com uma instância do nosso formulário filho, ó, então eu tenho acesso aos componentes, aos métodos, aos atributos desse formulário filho. Então, basta eu vir aqui dar um this ponto formulário filho ponto get form. Então, dessa forma, a gente vai conseguir ter todas as características do filho, né, desde as validações aqui dos campos, né, como também os valores, os atributos desse formulário reativo que está dentro do próprio filho, né? Então, o que que a gente faz agora? Então, agora se eu vier aqui e preencher, ó, notem que o nome, o sexo, a cidade, né, o estado, o CEP aqui, né? Isso aqui são coisas que vão estar dentro de person, né? E o restante já é coisas que a gente adicionou a mais, né? Que a gente trouxe aqui, ó, essas características aqui a mais para o nosso formulário, né? Então, na hora que eu der um salvar aqui, então notem que agora eu tenho um objeto person, né? E esse objeto person, notem que ele já conseguiu agora recuperar os dados, os valores lá do meu componente filho, que são esses aqui. Basta eu dar um return, né? Então, a partir aqui, ó, do view child, né? Eu consigo pegar o meu formulário filho, né? E eu consigo adicionar, né, essas características do filho em outro formulário. Então, aqui, ó, se eu quiser vir aqui e adicionar um novo campo, ó, vou pôr aqui, ó, campo teste, né? Eu vou falar que esse campo teste aqui, ó, não vou nem por validação nele, por exemplo, ó. Então agora eu tenho um novo form control name aqui, ó, teste, né? E eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar, por exemplo, ó, um outro input aqui, por exemplo, no início, ó, vou chamar, ele vai se chamar teste, e eu vou colocar aqui, ó, teste. Assim que ele aparecer, já apareceu aqui, ó. Então assim que eu preencher ele, ó, preencher os outros valores aqui também, ó. Ocupação, ó. Na hora que eu der um salvar aqui, notem que o meu teste, ó, que eu acabei de criar também já está funcionando. Então, dessa forma, pessoal, eu acho que é uma maneira fácil, né, da gente aproveitar partes, né, de formulários, né, que a gente utiliza ao decorrer do nosso projeto, né, sem precisar, né, ficar reescrevendo códigos desnecessários, né, ao longo do código. Então, esse aqui é uma maneira simples, né, que a gente tem. Então, trouxe um formulário apenas aqui de pessoa, né, com perfil ali profissional. Então, por exemplo, uma hora ali a gente está cadastrando uma pessoa, né, um usuário comum. Então a gente utiliza o formulário pessoa e quando a gente estiver ali preenchendo dados profissionais, né, cadastrando, por exemplo, um funcionário, a gente é, traz mais características, né, aquele formulário, né. Então a gente consegue customizar, né, formulários reaproveitando partes de outros formulários reativos, né? Então, pessoal, essa é a dica rápida, né, que eu trouxe para vocês. Então, espero que vocês gostem dessa dica de hoje, tá? E se você quiser aprender mais coisas como essa, né, eu tenho um treinamento na Udemy sobre Angular, eu vou deixar um cupom de desconto aqui na descrição. Então, vejo vocês na próxima dica. Até mais.